um prazer para a gente estar aqui, fazendo parte deste evento e de tudo mais que representa, o Arte Cidade, a relação com o Nelson, enfim. Preparamos uma apresentação que se estrutura em duas partes. Em um primeiro momento, apresentarei rapidamente a CIA de Foto, o coletivo do qual faço parte, que existe há 10 anos, lançando mão de um trabalho muito significativo para a gente, que chama Políticos. Esse ensaio funcionará como uma espécie de preâmbulo para a nossa exposição, ao revelar alguns traços e características da pesquisa que perpassa o coletivo. Em um segundo momento, gostaria de apresentar e discutir com vocês um trabalho que, em certa medida, tomou forma em virtude do convite feito pelo Vórtice. A nossa forma de expressão, a fotografia, é, ao mesmo tempo, o nosso objeto de pesquisa. Podemos dizer que o senso comum entende a fotografia como um mero resultado de uma ação humana, técnica, operada por um tipo moderno, no caso, um fotógrafo. Vendo por essa perspectiva, a fotografia seria um efeito dos desejos e intenções deste tipo. Ela seria, assim, o seu predicado. Bem, aqui na CIA nós desconfiamos desta visão e propomos uma certa torção desse entendimento, deslocando a fotografia deste lugar de produto, de resultado, no qual ela é comumente vista, para um espaço em que sua atuação e reverberação se protagonizam. Isso vai ficando mais claro à medida em que nos apresentamos como coletivo, tornando a nossa praxis mais distante de um certo modelo convencional, expresso há pouco. Para a CIA, a fotografia, longe de ser um predicado, engendra, dentre outros efeitos seus, a existência dos próprios fotógrafos, estes personagens históricos. O sentido da palavra fotógrafo não é unívoco. Tomá-lo como se tivesse em questão uma mesma essência, nos leva a perder de vista nessa abstração toda a dimensão histórica de que as diferentes espessuras da fotografia moldaram, inclusive, sucessivamente, a natureza desse tipo, o fotógrafo. E, consequente a isto, o que propomos como trabalho, fundamentalmente, é fotografar a própria fotografia. De início, dando ao cabo o que afirmei ser a nossa pesquisa, fotografar a própria fotografia, mostraremos Políticos, de 2008. Esse ensaio se realiza fundamentalmente na Zona Leste da cidade de São Paulo. É um convite que é um convite feito pela Folha de São Paulo. Eles queriam que a gente fizesse uma espécie de cobertura especial da campanha municipal, então, da Marta Kassab Alckmin. A gente topou fazer isso com eles, e a proposta foi que 3 fotógrafos do coletivo fossem a campo e fotografasse, de fato, enfim, um dia a dia, uma rotina ordinária desses candidatos pela cidade de São Paulo, por 3 ângulos distintos. A nossa ideia, na época, era fotografar uma fotografia de cobertura política. Essa era a nossa intenção. E a gente foi, o primeiro lugar foi o Alckmin, foi a Moca, com o candidato Alckmin. Quando a gente chegou lá, tinha um fotógrafo de agência jornalística que disse assim para a gente, é nesse bar que ele para tomar o café e embaçar os óculos. E a gente perguntou, mas como embaçar os óculos? Ele fala, não, todo lugar que ele vai de campanha, ele embaça os óculos para que todos os fotógrafos fotografem e o jornal dê espaço no dia seguinte. Está aí o Alckmin de óculos embaçado pelos 3 ângulos. Na hora que ele vai embaçar os óculos, é cena de guerra, né? É toda a imprensa presente, se engalfinha para conseguir fazer essa imagem tão única e previsível. Num segundo momento desse trabalho, a gente foi para o Jardim Pantanal para fotografar a Marta. A Marta tem uma coisa assim curiosa do ponto de vista dos jornalistas, que é geralmente os jornalistas votam pelo PT, ou votavam, digamos assim, né? Você tinha um pouco essa... Fotógrafo, quase todos, né? Editores de fotografia, quase todos votavam pelo... É comum você olhar candidatos do PT
em situações assim, em meio ao povo, envolto de bandeira. Geralmente são situações que denotam uma popularidade. No caso da Marta, essa foi a foto que saiu em todos os jornais no outro dia. Esse é o ângulo que a imprensa disputou. Ela, de fato, em volta de bandeiras, em torno do... Como a gente tinha 3 fotógrafos, um fazendo o plano, digamos assim, da imprensa, o segundo um contraplano e um terceiro a cena, num segundo momento, a gente percebe que não existia multidão, não existia uma população em torno dela. Na verdade, o que tem são alguns militantes pagos e muita imprensa. O que faz a gente colocar um candidato do PT nessa condição começou a se tornar um pouco a discussão do nosso trabalho. Num terceiro momento, a gente foi para o Bom Retiro, fotografar o candidato que se elegeu. Acho que ninguém vai esquecer disso tão cedo. E, nesse momento, os fotojornalistas que estavam acompanhando também a cobertura começaram a se rebelar, porque acharam estranho a nossa performance de campo, por assim dizer. E começaram a ficar meio que hostis. E, nesse momento, uma das fotojornalistas esqueceu o que estava fazendo e começou a dizer que iria fotografar a gente fotografando. Ela iria denunciar a CIA de foto. E ela parou o que estava fazendo e começou a fotografar. Então, esse é o momento que você vê, enfim, né, os fotógrafos da CIA estão ali dentro, você tem os outros ângulos, e ela sendo flagrada, tentando flagrar a gente. Esse material ele foi publicado na Folha de São Paulo. Eles publicaram uma página inteira, um políptico, por assim dizer, as 9 fotos, e pediram para um repórter ligar para a gente, para entender como tinha sido feita a matéria. A gente contou, assim, muito simples. A gente ligava um para o outro, quando o ângulo 1 entrava, avisava: estou dentro, o 2 estou dentro, o 3 estou dentro, a gente começava a clicar e depois tinha um trabalho grande de edição, né, de achar esse momento sincronizado entre... O jornalista achou que essa história era pouca e ele sugere no texto da matéria algo como que se a gente só teria conseguido realizar isso lançando mão de um equipamento de última geração. Em 2008, celular não era mais um... Enfim, né, não tinha esse deslumbre. Mas, para ajudar na nossa ficção, ele construiu essa história. Então, isso virou a nossa peça. Isso foi, de fato, publicado na Folha de São Paulo, mas isso vai para a nossa galeria em forma de um... Ele é exposto meio que brincando com aquele suporte que lugares públicos têm do jornal, uma espécie de arara, uma madeira, um prelo, uma coisa que segura o jornal. Ele ganha, vocês vão ver, ele ganha mais ou menos essa formatação aí. Partindo para a segunda parte da nossa apresentação, iremos à Estação da Luz, que é o meio do caminho entre os bairros distantes da metrópole e a delimitação que abriga a maioria de seus empregos, o centro produtivo, né? Nela, caminha apressada a multidão que faz de São Paulo uma cidade imposta por noções de progresso, que, em larga medida, se alinham com o que fora projetado pelos burgueses na construção da sociedade moderna. A própria luz, a própria estação, é figura facilmente relacionada a um ideal de esclarecimento e luzes, de deslocamento e produção, de ruptura com a tradição para a criação de um mundo, em que a razão e capital se confundem nos propósitos emancipatórios da classe burguesa, ao mesmo tempo que definiram engrenagens de exploração. São Paulo expressa e reafirma uma lógica de produção capitalista e de consumo que, muito facilmente, figura um lado de fracasso do ideal moderno. Essa estação simboliza, na prática do dia a dia, um projeto que repassa a conta de um enorme prejuízo social, que começa no deslocamento. A luz é onde caminham trabalhadores, e daqui propomos uma referência ao termo marcha popular, expressão que nos remete à insurreição de uma classe em busca de um espaço democrático, de direitos exercidos e conquistas. Porém, na Estação da Luz, uma marcha popular vem a significar apenas o sacrifício do trajeto para o trabalho no mais elementar desenrolar da vida cotidiana.
Nossa pesquisa começa na forma de um filme. Cenas de uma marcha trabalhadora que anda pelo extrato de uma condição ampla e horizontal, que dificilmente acederá dessa retidão. A cadência com que cada corpo filmado caminha esconde um imobilismo. Os indivíduos não podem parar de andar e, mesmo andando, não promovem um deslocamento ideal. Um percurso muito curto, sem profundidade de campo, forma o filme da marcha. A jornada dessas pessoas se constitui quase sem sair do mesmo ponto. Mais à frente, no desenvolvimento dessas cenas, a imagem se encontra em sentido reverso. De forma muito discreta, as pessoas também andam para trás. O filme lento, de um caminhar atávico, do que poderia ser imaginado como mobilização de classe. A nossa percepção de marcha equilibra-se no paradoxo entre o dinâmico e o estático. As contradições de uma dinâmica social que insistimos em chamar de marcha. Porém, o que vemos é uma quase imobilidade. Um desenvolvimento lento que jamais liberta. Todos os dias, entre 17 e 17h40, caminha na direção da Estação da Luz uma massa, encerrando os expedientes do centro produtivo. E ali criamos um filme com a pretensão de representar o recolhimento de uma força de trabalho. Em um domínio do imaginário político, a definição que primeiro se expressa da palavra marcha é a de indivíduos que se deslocam, para e passos, em direção objetiva, possuindo ideais que oferecem possibilidades de transformação e conquista. Um caminhar que parte e almeja, a cada passo, um novo território, atentos a um sentido ligado a uma estrutura reivindicadora, sinônimo de mobilização popular. Porém, o nosso ensaio vai sugeri-la, em certa medida, esvaziada pelo propósito de uma ordem que a move unicamente ao sentido da subsistência. Chegamos, então, em um momento do processo desse ensaio onde discutimos o próprio filme que constitui a marcha. O nosso referente, agora, é o filme feito na luz, no horário em que as pessoas almejam o caminho de casa. A massa de desfoques e tons é figurada como um conjunto, um mar, de onde é difícil emergir. Porém, menos do que constatar uma unidade como consentimento, como resignação, queremos pensar em sonhos, em ideais, na força latente de uma classe trabalhadora. No interior deste deslocamento, pode advir questões animadas pela imprevisibilidade. É possível escutar a vida caminhando, companheira, em pequenos saltos, discordar do que ela nos impõe como condição natural. Como dito, o nosso referente passou a ser um filme, aquele da nossa representação de marcha. E um filme nos faz experimentar uma temporalidade específica. A sociedade contemporânea fez de filmes sua natureza. O espaço real é criado e se confunde pelo fluxo de imagens que determinam a própria sociabilidade. O filme de uma marcha se torna, naturalmente, uma marcha. E as pessoas que nela estão são de lá, daquele ambiente apresentado. Nesta fase do ensaio, onde um filme é um mundo a se discutir, pensamos em fotografia. E, neste ponto, entramos definitivamente na forma que apresentamos esse ensaio. Acreditamos na fotografia. Nossa voz de expressão, que decanta sonhos que edificaram a sociedade da luz. A fotografia começa no mundo junto com o projeto de modernidade. Na origem, a câmara escura, sem ainda pensar-se na fixação das imagens, era um objeto epistemológico, no qual se fazia uma fotografia que ensinava a ver, a destacar um mundo criado por uma caixa escura, dando-lhe a forma da objetividade. E assim contemplava-se paisagens mínimas, específicas, tirava-se do tempo o percebido em um tamanho confortável à observação. A fotografia era a caixa preta, o escuro delimitando um tanto de luz sobre o mundo. No decorrer dos anos, na marcha dos processos, a ciência química foi convidada a uma outra etapa desse projeto que manifestava a ansiedade social europeia de fixar uma imagem técnica e deu-se, pois, em pleno século XIX,
a institucionalização desse invento. A fotografia, agora fixada, dava a experiência retida de tempo, prem de coisas pulsantes, ansiosas de serem revistas em plena época em que a velocidade nos erguia do chão em prol de um progresso. Como fonte de luz que dota a experiência de densidade e espessura, a fotografia subsume-se à presença. Se para o mundo moderno o tempo ganhava ares de um transporte veloz através deste mesmo mundo, a fotografia tirou do tempo o espaço necessário para se compreender a vida e não deixá-la passar com pressa. Em sermos fotógrafos, o passado nos interessa a ponto de darmos as costas para o futuro. E, desta forma, experimentamos uma atualidade que tende a ser mais consciente, estrutura que coloca o que passou em contínua revisão. Devolvemos ao filme da marcha um estado de fotografia. Imprimimos nele, com peso indelével de uma imagem fotográfica, uma forma de expressão política. Em meio à massa de corpos, de tons, surgem rostos iluminados que sugerem vozes. As pessoas puxam para si a luz que lhes destacam da multidão. Essas fotografias se voltam críticas ao filme, matéria do qual foram geradas, e se rebelam dos significados que lhe deram a condição de surgir. A crítica para a fotografia é congenial. Ela nasce no signo da crítica. O filme gerador desse processo esconde, não é segredo, fotografias que se uniram para a sua constituição. Todo filme se organiza em fotografias sucessivas. Esta, por sua vez, esconde também, imanente, um filme em si, com potência para ser prospectado por um discurso. O filme contido em uma fotografia é contado por quem lê, narrado por vozes que dão os sentidos de um debate social. É assim a natureza de uma fotografia. Filme e fotografia se emparelham neste ensaio, quais ambos se opõem e se necessitam ao mesmo tempo. A fotografia é, por definição, carente de sentidos, enquanto um filme, pletora. O que falta à fotografia é o que nos inquieta. É o que nos faz políticos, querendo reter da experiência de lê-las histórias para contar. A fotografia concreta é como uma rocha em um rio, influenciando o fluxo caudaloso de um progresso. Erodidas pela cultura, que passa e molha a enxurrada, se mantém desviando esse trajeto, mesmo que minimamente, e ajuda, por fim, a definir um percurso histórico. O filme da nossa cultura deposita na gente temporalidades que engendram paisagens. Estas são fotografias que surgem com a vontade de se manterem para fora dessa mesma história. Agora, como fotografia, a marcha da luz expressa uma harmonia que não trata, sobretudo, de um ritmo de permanência, mas de vozes individuais unidas por um momento que dura o fôlego de uma causa. Pois tal linguagem, que naturalmente procura estancar o movimento da vida, tem a força de nos pôr em marcha, reconstituindo o fio de uma continuidade histórica, devolvendo assim a abertura para um tempo consciente, espaço de possibilidades. Esse trabalho, que no fim representa fotografar as fotografias que estão dentro do filme Marcha, Construindo na Luz, ele se apresenta dessa forma. Os fotogramas reconstituem novamente uma mancha, quase que sugerindo uma espécie de pôster de uma marcha, mas sem negar que, na verdade, são fotogramas. E, ao lado, o filme da marcha, que se torna o nosso referente. Essa é a nossa participação no Vórtice. Obrigado, Nelson. Obrigado, todo mundo.